Sejam muito bem-vindos, meus caros, e lembram-se de eu vos ter dito que as elites em Bruxelas iam acabar por se reconfigurar única e exclusivamente para manterem o poder? Bom, meus caros, Ursula von der Leyen está neste momento a dizer que vai arranjar soluções mais práticas e mais eficazes para acelerar e agilizar algumas deportações. Vamos então ver, meus caros, esta notícia e ver exatamente o que é que a chefe da Comissão vê sobre algumas medidas para acelerar e agilizar então as ditas deportações. Vamos então ouvir, meus caros, onde é dito: von der Leyen dobra a aposta em soluções inovadoras para acelerar as deportações. A chefe da Comissão vê a implementação antecipada do Pacto de Imigração como uma prioridade máxima, apesar dos apelos conservadores para eliminá-lo completamente. Numa carta enviada aos Estados-membros antes da cúpula do Conselho Europeu desta semana, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expôs a sua agenda operacional e legislativa sobre a migração para os próximos 3 meses, em foco especial na simplificação das deportações, com a sua nova Diretiva do Retorno, elaborada em linha com as expectativas dos Estados-membros expressas na cúpula anterior em outubro. A Presidente da Comissão reforçou o seu compromisso para acelerar a deportação de imigrantes ilegais, reduzindo a burocracia e aumentando a capacidade operacional da Frontex, a Agência de Controlo de Fronteiras da União Europeia, e com soluções inovadoras como o estabelecimento de centros de retorno, ou seja, centros de deportação, fora do território da União Europeia, com base no modelo estabelecido no protocolo da Albânia e da Itália. Era exatamente isto que eu ia dizer. Este protocolo foi implementado e está a ser implementado e é sempre avançado do ponto de vista do debate político por Giorgia Meloni. Este é uma das principais bandeiras e uma das medidas que mais marca as deportações à Itália é precisamente este pacto da Albânia, que é haver um centro fora do território da União Europeia de deportação. É tão simples como isto. E, portanto, a Ursula von der Leyen neste momento está a aderir a estas agendas, e eu já tinha dito isto anteriormente e ainda bem que está gravado, porque quer dizer, se não podiam ter dito não, ele não disse nada, isto são coisas que toda a gente vê de frente para trás, mas ninguém vê de trás para a frente. Mas eu acabei por ver, porque efetivamente estes senhores não vão mudar de agendas políticas porque passaram a acreditar nelas. Eles vão mudar de agendas políticas porque se querem manter no poder. E, portanto, a reconfiguração do centro político vai acontecer por causa dos sinais que o povo tem dado ao poder político. E, portanto, isto é demasiado óbvio. Vai acontecer e vai acontecer cada vez mais. A Ursula von der Leyen não deixou de ser a progressista que é, só se apercebeu que ser progressista provavelmente vai-lhe custar o cargo. E, portanto, quando mexemos com o cargo dos políticos, as coisas acabam por acontecer. É tão simples como isto. A carta afirma que a Comissão pretende dividir a legislação em 2 partes. A primeira concentra-se em encontrar uma abordagem comum e resolver os problemas levantados pelos Estados-membros, enquanto a segunda estabelecerá o protocolo para digitalizar o sistema de gestão de devoluções ou de deportações da União Europeia. Isto diz devoluções porque efetivamente está traduzido automaticamente. A maioria dos Estados-membros da União Europeia tem pressionado por uma postura mais dura em relação à imigração desde que o Pacto da Imigração foi adotado no início deste ano. E ainda havia pessoas a dizer que este pacto era o pacto da extrema-direita. Não há ninguém na dita extrema-direita, que não está, quer dizer, representada nos Patriotas pela Europa, por exemplo, mas vocês dizem que sim, mas não há ninguém nesse grupo que diga assim: este pacto da imigração é maravilhoso. Ninguém gostou do pacto. Portanto, o pacto da extrema-direita está mais para progressista do que para a dita extrema-direita, mas enfim. Embora o pacto legislativo emblemático devesse resolver todos os problemas, os países da União Europeia perceberam imediatamente após a adoção que ele falhou fundamentalmente em abordar questões-chaves, algo que grupos conservadores vêm dizendo há muito tempo, com a falta de controlos eficazes nas fronteiras externas e a incapacidade de realizar deportações ou impedir movimentos secundários dentro da área Schengen. A Diretiva de Retorno da Comissão, portanto, pretende ser uma peça legislativa complementar ao Pacto da Imigração e não o primeiro passo para substituir o Pacto completamente, que é o que os Patriotas, o terceiro maior grupo do Parlamento Europeu, têm defendido fortemente recentemente. E, portanto, vai acabar por depender um bocadinho da adesão que este Pacto tiver por parte dos países. Mas, efetivamente, nós vimos há uns dias que mais de metade dos países, metade dos países, precisamente, não aderiu a todas as diretivas e não cumpriu todos os planos que estavam previstos neste pacto. Portanto, já há metade dos países que não estão propriamente a aderir ao pacto. E, efetivamente, vemos que cada vez mais vai ganhar força o discurso de substituir o pacto, ou pelo menos de o alterar de cima a baixo. E, portanto, entre substituir e alterar de cima a baixo vai depender um bocadinho da forma como as coisas forem votadas. Na sua carta, von der Leyen enfatizou que começar a implementar o Pacto da Imigração é outra prioridade máxima para a Comissão nos próximos meses. Embora ele não deva entrar em vigor
vigor antes de 2026. No entanto, von der Leyen destacou diversas áreas-chave de cooperação para a implementação antecipada, a maioria a lidar com as mesmas questões que precisam de ser utilizadas por meio da Diretiva de Retorno de Deportação. Ao insistir na implementação urgente, parece que a Comissão Europeia gostaria de impedir que os governos se aliassem aos Patriots e decidissem abandonar o Pacto da Imigração para começar do zero. No entanto, a ideia de uma implementação antecipada de certas disposições já se mostrou bastante controversa durante a cúpula anterior e vários Estados-membros até se recusaram a enviar de volta o seu plano de implementação exigido pela Comissão até ao final de 12 de dezembro. Como reparam, estamos a dia 18 de dezembro e efetivamente isto ainda não foi enviado e provavelmente por muitos países não vai ser. Já há países a virar as costas ao Pacto da União Europeia porque efetivamente não corresponde à realidade. E eu não consigo perceber o que é que a União Europeia tem a ver com a imigração dos países membros. Isto não é das competências da União Europeia naquilo que deveria ser a União Europeia, no meu entender. A União Europeia deveria ser única e simplesmente um espaço económico de trocas económicas que permitam relações saudáveis entre os países da Europa, que aliás são um continente milenar e não precisam propriamente de enriquecimento cultural, como muito se diz por aí, e portanto, efetivamente, este grupo económico deveria permitir trocas comerciais mais facilitadas e não deveria ter um órgão central que toma decisões políticas por parte de pessoas não eleitas que efetivamente atribuem a mesma solução para os problemas de países completamente diferentes, com espaços geográficos diferentes, com climas diferentes, com áreas de produção completamente diferentes, com vizinhos geográficos diferentes, com espaços marítimos diferentes e, portanto, todas as medidas são implementadas para todos os Estados-membros, quando na verdade os Estados-membros têm particularidades muito diferentes. Uma coisa é ter a geografia de Portugal, outra coisa é ter a geografia da Polónia ou da Hungria. Uma coisa é ter o ambiente de Portugal, outra coisa é ter o ambiente do Reino Unido, que nem sequer está na União Europeia, mas é um exemplo. E portanto, efetivamente, do ponto de vista de políticas climáticas, do ponto de vista da imigração, do ponto de vista de produção, do ponto de vista da reindustrialização da Europa, nós não podemos atribuir as mesmas medidas a todos os países porque os países são completamente diferentes. E, portanto, é um bocadinho por aqui, é uma das razões pelas quais eu discordo da União Europeia, porque, efetivamente, ninguém não eleito deveria estar a dar ordens a um governo democraticamente eleito que, eventualmente, acaba por obedecer por causa dos fundos europeus para dar mais migalhas ao povo e para o povo ficar um bocadinho mais calmo durante mais 1 ou 2 anos. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.